Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área. Olha só, hoje eu trouxe uma matéria muito especial que fala sobre aquele que é considerado um dos alimentos mais importantes do mundo. Eu estou falando da mandioca. Eu aposto que você não imaginava que a mandioca tinha um papel tão importante assim. As principais organizações e entidades ligadas à produção rural e combate à fome no mundo elegeram a mandioca como o alimento do século XXI por suas propriedades nutricionais e características de produção. E essa matéria foi feita pelo programa Dia de Campo na TV da Embrapa, que, aliás, vocês vão ver na matéria, desenvolve uma pesquisa incrível com esse alimento. Então, se você produz ou pensa em produzir mandioca na sua propriedade, você tem que assistir essa matéria, pois ela vai falar das novas tecnologias envolvendo a produção desse alimento e as novas espécies de mandioca que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa para aumentar a produtividade e lucratividade do produtor rural brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos para os estúdios do Dia de Campo na TV com esse cara aí muito simpático chamado Augusto Viana. Aipim, macaxeira, maniva, não importa o nome, você com certeza conhece e já comeu. Estamos falando da mandioca, reverenciada em terras brasileiras há muito tempo. Na primeira reportagem, conheça mais sobre essa raiz que vem conquistando consumidores no Brasil e no mundo. Muito antes de os colonizadores andarem por aqui, a mandioca já imperava por toda a terra brasileira. Registros dos primeiros brancos que aqui chegaram já falavam do inhame, que brotava da terra como único alimento dos índios. Após a colonização, além de fonte de energia dos antigos povos indígenas, a mandioca serviu de alimento aos negros e passou a integrar o cardápio dos europeus, que trocaram o pão de trigo pelo beiju. O nome mandioca vem da união de mani, nome de uma indiazinha tupi de pele bem clara, e oca, habitação indígena, numa referência a uma lenda brasileira. A raiz é cultivada em todo o Brasil e, dependendo da região, recebe vários nomes, como aipim, macaxeira e castelinha. A mandioca destaca-se pela sua rusticidade e grande capacidade de adaptação a condições desfavoráveis de clima e de solo. Pode ser usada de várias maneiras, seja para consumo humano, animal ou industrial. Em termos nutricionais, é uma boa fonte de cálcio e carboidratos, além de ser rica em vitaminas do complexo B. A mandioca é um alimento extremamente energético, possui fibras, que são substâncias essenciais para o funcionamento saudável do trato gastrointestinal, atua também na saciedade. A mandioca também tem uma boa quantidade de cálcio, que é um mineral importante na formação de ossos e dentes, atua diretamente aí no processo de coagulação sanguínea e regulando o ritmo cardíaco. Também tem vitamina C, que é uma vitamina essencial no sistema imunológico, além de melhorar a absorção do ferro e atua também na saúde da pele. Tem vitamina B9, que é uma excelente vitamina, chamada B9, que promove a formação do tubo neural nas crianças, na formação do feto durante a gestação. E, além de tudo, ela é isenta de glúten e também pode ser consumido pelos portadores de doença celíaca. Em 2017, a ONU, Organização das Nações Unidas, elegeu a mandioca como o alimento do século XXI. A raiz é um dos principais alimentos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente em países em desenvolvimento. Por causa de crise na alimentação e consciência humana de países ricos, eles sentiram compromisso de ajudar, de plantar cultura da mandioca, porque são cientes que a mandioca mais eficiente nutritivamente de qualquer outra cultura, a mandioca que ele mais tolera condições ruins de clima e de solo, e ele é o candidato para que alimentar o mundo.
Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Pará é o estado com a maior produção de raiz de mandioca do Brasil, com safra estimada de 5 milhões de toneladas em 2017. Em seguida, vem o Paraná, com quase 3 milhões de toneladas, e a Bahia, com produção estimada em 2 milhões de toneladas. Juntos, esses estados representam quase metade da produção nacional. E a Embrapa desenvolve diversas pesquisas com a mandioca de mesa. Na segunda reportagem, saiba o que é a seleção participativa de variedades de mandioca e conheça algumas cultivares que já estão à disposição do produtor. Acompanhe! A mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do Brasil. Adaptada a diversos climas, pode ser cultivada de norte a sul, tanto por pequenos quanto por grandes produtores. 85% da produção brasileira vem da agricultura familiar. Mas, apesar de existirem tecnologias para a produção da cultura, muitas vezes essas técnicas não chegam até os produtores, em especial aos agricultores familiares. Isso acaba resultando em lavouras com baixa produtividade e qualidade. Para ajudar a mudar essa situação, as pesquisas de melhoramento genético, manejo da cultura e conservação de material propagativo são um aliado da ciência. E aqui em Brasília especificamente, nós temos o banco genético, que é como se fosse um banco central que possui cópia de todos esses materiais de grande importância para o povo brasileiro, aqui em basicamente dois meios de conservação. A conservação de sementes em câmaras frias a menos 20 graus Celsius e a conservação in vitro. Usando essas duas técnicas, nós temos a possibilidade de conservar toda a agrobiodiversidade, ou seja, a diversidade de espécies que são cultivadas pelos agricultores. Os bancos ativos de germoplasma, os BAGs, também têm papel fundamental para a preservação da diversidade de cultivos. Quando se fala em banco de germoplasma de mandioca na Embrapa, ou no Sistema Brasileiro de Recursos Genéticos, nós não temos um único banco. Nós temos 10 bancos regionais. Ou seja, nós temos o Banco do Cerrado, temos o Banco da Amazônia Ocidental, da Amazônia Oriental e o Banco da Nordeste e Tabuleiros Costeiros. Os acessos conservados no Tabuleiros Costeiros são diferentes dos que nós conservamos aqui na Embrapa Cerrados. Por quê? Porque nós conservamos acessos do Cerrado. E quando você pensa num BAG brasileiro, você tem a junção desses 10 acervos para formarem a coleção nacional de germoplasma. Por que a Embrapa optou inteligentemente por essa regionalização? Porque o BAG é mantido a campo. E aí é sujeito ao quê? As intempéries, as pragas, as doenças que ocorrem em cada região, que diferem de uma região para outra. Então, os acessos aqui mantidos no Banco do Cerrado, eles, por exemplo, têm que ser resistentes à bacteriose, caso contrário eles vão morrer. A bacteriose vai atacar e nós vamos perder esses materiais. Já digamos lá na Embrapa Mandioca Fruticultura, os acessos têm que ter resistência à podridão de raízes, por exemplo, que não é um problema aqui no Cerrado. Acessos sensíveis à podridão de raízes vão morrer lá. Então, em cada região do Brasil, nós temos diversos bancos, nas regiões, conservando a variabilidade genética da região. E foi com base nesse material guardado a campo que a Embrapa lançou recentemente 6 variedades de mandioca de mesa. As cultivares chamam a atenção pela coloração e pela produtividade, o que garante mais rentabilidade ao produtor. Em 2015, a Embrapa Cerrados disponibilizou para a sociedade 6 novas cultivares de mandioca de mesa, sendo 3 com a coloração da polpa da raiz amarela, 1 com a coloração da polpa da raiz creme e 2 com a coloração da polpa da raiz rosada. Interessante é que as de polpa da raiz amarela e creme se destacam por ter uma quantidade maior de provitamina A nas raízes de reserva, enquanto que as rosadas se destacam por apresentar licopeno nas raízes de reserva, assim, por exemplo, como o tomate. Então, essas cultivares, além dos aspectos nutricionais, elas também apresentam grande vantagem para os produtores, em função de terem elevada produtividade de raízes, precocidade, arquitetura favorável aos tratos culturais e o principal, boas qualidades culinárias, ou seja, cozimento rápido e sabor agradável. Há 8, 10 anos atrás, o Beto da Embrapa me procurou que tinha uma variedade nova, que é essa japonesinha, que era muito produtiva,
mais rápida, bem amarela. E me trouxe um pouco. E graças a Deus eu plantei e deu certo. E agora a Embrapa lançou novas variedades de mandioca mais amarelas, essa bem vermelha, rosada. E graças a Deus parece que vai pegar bem no mercado. A produção de mudas de qualidade é um importante passo para o sucesso da cultura. Na terceira reportagem, você vai conhecer o projeto Reniva, que está ajudando produtores a multiplicar as plantas de mandioca na propriedade. Veja os detalhes. A rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária para o estado da Bahia, Reniva, é outro projeto coordenado pela Embrapa. O trabalho surgiu da necessidade de se oferecer aos produtores matéria-prima para o plantio, com qualidade e sanidade garantidas, além de serem resistentes a vários fatores, como seca, pragas e doenças. Então você tem material de qualidade, genética, quantidade e sanidade. Só que hoje esse projeto ainda não está alcançando o Brasil inteiro. Seria fundamental que esse projeto fosse estendido para as demais regiões brasileiras onde ele não alcança hoje, não alcança atualmente. O projeto beneficia 11 territórios na Bahia, além de agricultores de Pernambuco, Maranhão, Piauí, Sergipe, Paraíba, Alagoas e norte de Minas Gerais. Produtores do estado de Tocantins também estão sendo beneficiados e, mais recentemente, também o estado do Pará. No Reniva, os trabalhos têm início com as análises em laboratório para a comprovação da isenção de viroses em plantas candidatas à clonagem em larga escala, tanto por cultivo in vitro quanto pela técnica de multiplicação rápida. Nas chamadas biofábricas, elas ganham um local apropriado, que garante as condições necessárias para o crescimento dos lotes ainda na condição in vitro, até estarem prontas para irem para o campo, na forma de mudas micropropagadas. Em toda cultura, o insumo básico é uma semente, uma muda de qualidade. Na mandioca não é diferente. Então, a rede Reniva, ela visa, além do fornecimento de maniva semente em quantidade, prezou-se também pela qualidade. Então, a Embrapa já tinha o protocolo de produção de muda micropropagada em escala experimental, produzindo pequena quantidade de mudas de diversos genótipos. Esse parceiro que a gente está aqui hoje, que é o Instituto Biofábrica de Cacau, conseguiu ter uma inovação no processo de aclimatização de mudas, que é justamente esse túnel onde a gente se encontra agora, fazendo com que uma mudinha tão pequenininha, tão tenra como essa, consiga manter umidade controlada, evitando dissecação. Então, com isso, tudo que se planta, tudo que se aclimatiza, vira efetivamente uma muda no final do processo. E essa muda com qualidade genética e fitossanitária. Em seguida, o material é entregue aos maniveiros, que irão cuidar para que as mudas se desenvolvam. Na propriedade de Seu Rosildo, foram plantadas 13 mil mudas das variedades BRS Mulatinha e BRS Formosa. Com isso, ele se tornou o primeiro maniveiro da história. As mudas começaram a chegar e a gente trouxemos elas para o campo. Encaramos aí, nos primeiros momentos aí, com os nossos recursos, né? E digo assim, recurso físico, recurso de conhecimento junto aos órgãos de apoio. E hoje a gente está com a roça aí há 6 meses plantada, duas variedades de mulatinha e formosa. A gente com certeza está cuidando na medida do possível para no final do ano, que apesar de completar um ano, a gente tem que distribuir esse material para os agricultores interessados, que são, como é que se diz, multiplicadores até das variedades que eles têm, mas essa com certeza vai ser multiplicada por todos os agricultores que receber. E daqui a 6 meses elas estão sendo com certeza passadas para os agricultores interessados. O nosso objetivo mesmo aqui é tomar conta das coisas que são de responsabilidade, independente de ser uma muda dessa, ou 1000 mudas. Nós assumimos aqui um compromisso junto de fazer valer, para a partir de aí, claro, nossa comunidade, nosso município está saindo fortalecido. Então a gente vai dar o nosso crédito, como nós recebemos o crédito todos os órgãos até agora. Então já continuar dando também esse crédito
mostrar que a gente está aqui para abraçar a causa e junto a gente fazer acontecer. A exemplo de outros projetos desenvolvidos pela Embrapa, no Reniva, os maniveiros são selecionados entre os produtores que possuem vivência com a cultura. Devem estar organizados com assistência técnica local e comprometidos com a realização do manejo adequado da lavoura. Ficou interessado e quer saber mais sobre o assunto de hoje? Então entre em contato com a Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal. O telefone é código de área 61 3388 9898 e pela internet no embrapa.br/cerrados. Ah, essa Embrapa enche a gente de orgulho, né? Que matéria fantástica e que trabalho impressionante desenvolvido pela empresa de pesquisa agropecuária brasileira. E você, ficou com vontade de produzir mandioca, de plantar essas espécies de mandioca aí na sua propriedade? Eu aproveito e peço que, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade. E se você não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal. Assim você não vai perder nenhuma matéria falando sobre essas técnicas incríveis e tudo sobre a produção rural em pequenos espaços. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, valeu!